começando mais um Tudo em Casa ao vivo aqui pelo canal 48 UHF e 21 da NET. E você só não pode, como deve participar aqui do programa, dando sugestões de pauta, dizendo o que está achando aqui do Tudo em Casa. E dá para participar do programa pelas nossas redes sociais, que é o nosso Facebook, facebook.com/Tudo em Casa TV. Curte lá a nossa fanpage. Também pode participar pelo nosso e-mail, dando sugestões de pauta, dizendo o que está achando do programa, para o Tudo em Casa, ubratv@gmail.com, ou dá para mandar também um SMS para a gente, que é o 92823806, código de área 51, participe, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda aqui para a gente. E como a gente está na Semana das Crianças, iniciamos o programa de hoje falando sobre organização de armário dos nossos filhos. Para conversar com a gente, eu recebo aqui no estúdio a consultora de organização, Rosângela Campos. Seja muito bem-vinda. Na verdade, essas regras não servem só para as crianças, mas também para os adultos, né? Porque organização de armário é sempre uma sugestão muito bem-vinda. Gostaria de pedir mais um microfone aqui para a Rosângela. Parece que o teu microfone não está funcionando e eu quero saber como organizar um armário para criança e também, né, para a gente que é adulto. Muito obrigada. Como fazer, por exemplo? Primeiro passo para organizar um armário. Das crianças. Das crianças. Tem diferença? Tem. Tem um pouco de diferença? Tem. Se os pais quiserem inserir a criança já num sistema de organização, não aquela organização rígida que seja uma obrigação e que a criança, com o tempo, se torne um adulto que abomina a organização. Não é essa parte. A organização da criança pode ser uma coisa lúdica, divertida. Os pais podem incentivá-los a organizar os seus próprios quartos e, por que não, as suas próprias roupinhas. E eles gostam. Nos cursos que eu dou de organização para crianças, eles passam a ser fiéis à organização, leais. Eles querem manter aquela organização porque eles sentem o quanto faz bem para eles aquela organização. Ou seja, uma forma também de estar junto com o filho ali para organizar o armário e dá para organizar de uma forma lúdica também, né? Ser uma brincadeira que vai ser boa tanto para a criança quanto para os pais. Mas, Rô, eu vi que tu trouxeste aqui algumas peças de roupas, é isso? E uma cartilha que eu achei o máximo aqui, gente. Cartilha Chega de Bagunça, que a Rô, na verdade, ela ministra cursos lá na Vamos Organizare. E esses cursos são tanto para crianças quanto para adultos, é isso? O de criança é só para o filhinho ou para a filhinha. O papai não entra. Papai não entra. Não, o papai e mamãe ficam na portaria esperando e a criança entra. Onde ali a gente estipula algumas metas, porque em todas, Cláudia, toda a pedagogia, os psicólogos, eles incentivam os pais a colocar limites e regras. Crianças gostam disso, tanto de limites quanto de regras. E no curso a gente coloca algumas regrinhas, porque eu sou a tia Rose, não sou o papai e a mamãe. Então, a tia Rose coloca algumas regrinhas onde vai fazer bem para eles se estimularem a organização. Por exemplo, a escola de educação infantil já tem os materiaizinhos, então a gente organiza os materiais, é dentro da realidade deles. Então, tu perguntou, né, se tem diferença o armário de um adulto e um de criança. Tem sim. Por exemplo, o pequenininho ele é bem baixinho, então a gente tem que colocar uma arara, que não é uma coisa comum nos armários, né? Nós temos uma arara lá embaixo, mas a calcinha dele, a calça no cabide fica desse tamanho. Então, é deixar aquele armário para a criança. A criança acessar o armário. Acessar o armário, criança super que gosta importante. De se vestir sozinha, vai lá escolher roupinha. As meninas hoje que estão super fashions, né? Elas experimentam 10 vestidinhos antes de decidir pelo 11º. Então, ela precisa acessar. Senão, ela vai ficar muito dependente da mãe. E assim vai se tornando o pré-adolescente mais... Porque a criança, agora no pré-adolescente, é bem interessante, Cláudia. Porque, assim, a criança ela tem uma lógica de organização que é muito semelhante à lógica masculina, que é diferente da lógica feminina. A gente não precisa ver, a gente só precisa saber que a gente tem dentro do armário. Não sabemos aonde aquela blusinha amarela, mas a gente sabe que tem uma blusinha amarela lá. A organização masculina, o homem precisa ter
e acessar. Senão ele não lembra que tem. Não, ele não lembra e acaba não usando, mas também não consumindo, porque o homem é bem menos consumista que a mulher. E a criança, o pré-adolescente ainda mais, ele precisa acessar. Por isso, então, aquele mar de bermudas em cima da cama, aquele mar de material escolar em cima da bancada, ele está acessando para ele estar organizado. Que loucura, né? Por isso a transparência das caixas, que depois a gente vai mostrar mais. Isso é um detalhe importante. Estava lendo aqui na cartilha. Eu não sou criança, tá? Apesar de ter uma criança dentro de mim, todo mundo tem. Mas eu achei o máximo aqui, ó, porque para ter o armário organizado é importante guardar certos objetos ou até pequenos detalhes, assim, não sei, como cintos. Ou aqui a gente tem essa fantasia, né? Numa caixa transparente. É isso. Porque criança passa pegar, ela tá vendo, então ela Nada pode... de caixa colorida, azul para menino, rosa para menina, porque aí não enxerga o que tem dentro. É uma questão de escolha, né, Cláudia? Mas assim, a criança pode ocorrer que ou a criança não vai brincar com aquele brinquedo porque não fica atraente, ela não está vendo. A lógica da organização da criança é ela ver e ela conseguir acessar. Numa caixa colorida, ela não está acessando. Então, ela pode correr o risco de ela não brincar, ou, enfim, ela brincar com outros brinquedos que está numa caixa que ela consegue ver um pouco melhor. Dificulta um pouco o acesso da criança, mas ficam lindas. Além de caixas transparentes, é preciso ter cabides transparentes. Esse truque eu já tinha aprendido com a Rô também, porque se visualiza melhor as peças de roupa. É isso? O olho ele vai para o colorido da roupa e não para o colorido do cabide. Então, aqueles cabides rosa, branco, preto, fica uma poluição visual, fica uma sensação assim de mais não tão leve quanto poderia ser. Então, e as crianças trabalham muito bem com a transparência. Então, os cabides de acrílico no armário infantil, além de deixar impecável, lindo, fica uma gracinha com aqueles rosas, aqueles azuis. E tu trouxeste algumas peças aqui, a gente vai conversando, mas o bacana também é ensinar a dobrar. Também não adianta nada se a gente souber as posições ali dentro do armário, e na hora de dobrar é aquela enxorde, aquela bagunça, né? Tem como a gente ensinar, por exemplo, a dobrar? Porque geralmente peça de roupa de criança, elas são menorzinhas. São pequenininhas. É mais difícil de manusear, né? Ou não? É mais divertido. A roxa é mais divertido. É mais divertido. E tem uma coisa, Cláudia, super bacana, e eu já vivenciei essa experiência em um dos cursos. O menino era pré-alfabetizado, ele nem estava alfabetizado ainda, e ele dobrou a cuequinha. E dobrou, assim, exatamente como a tia Rosa ensinou. E quando o pai dele veio buscá-lo, no fim do curso, ele perguntou se ele podia ensinar o pai dele a dobrar a cuequinha. E o pai dele grandalhão, assim. E ele ensinou exatamente como na aula, assim. Então, sei que aquela criança saiu dali organizando essas gavetas sem a obrigação de fazê-lo. Por isso que é divertido. Vamos ensinar, então, a fazer Cláudia. aqui? Quer que eu te ajude? Claro. Então, a cuequinha primeiro. Tá dando para ver aqui? Acho que a gente tira aqui da frente, Rô. Pode ser. O pessoal conseguir visualizar melhor, ó. A gente faz uma bagunça para falar de organização. Uma bagunça organizada, né? É uma bagunça organizada, exatamente. Agora voltamos à organização. Vamos trocar de lado? Acho que é melhor tu vir Vamos. para cá, eu vou para cá. Isso. Bom, Para então, dobrar a cuequinha do filho, olha só, presta atenção. Já vai praticando em casa, pega a cuequinha aí que a gente faz junto. aqui temos uma etiqueta. Ó, botamos a etiqueta para baixo. E dobramos até a anca da perninha, ó. Mais uma dobrinha. Até a costurinha, ficando exatamente assim. E aqui, mais ou menos, uns 3 a 4 dedinhos o tamanho. Aqui pegamos e colocamos na primeira dobrinha. É mais ou menos o mesmo processo que tu ensinaste aquela vez para dobrar a calcinha. Para dobrar a calcinha, exatamente a mesma. Olha que lindinha. E aqui a calcinha da menina. É a mesma lógica. Só que a menina nós dobramos pela frente. Porque o tem, contrário. é o contrário, porque tem mais tecidinho aqui, ó. Fica mais bonitinha, ó. Mesma. Mais ou menos uns 4 dedinhos também é o tamanho ideal para roupinha íntima de criança, tá, Cláudia? Se você deixar muito grande, vai ficar solta. E aí...
Deu. Ficamos... Faz um saquinho, na verdade, com a calcinha aí. Exatamente, um envelopinho rosinha. Olha que amor. fofo. E aí, como é que organiza isso dentro da onde que eu coloco, né? Roupas de criança, Cláudia, a não sei assim, o menino já está ali com 7, 8, a menina, 7, 8, tudo pode ir para cabides de forma que eles consigam acessar melhor. O restante, assim, por exemplo, de bebê até os 2 anos, a gaveta é o local ideal para guardarmos. Então, tem uma dobra que eu ensino a fazer, que tu faz a dobra cascata, ó. Tu coloca uma cascata, vamos supor que aqui fosse tudo calcinhas, ó. Tu vai colocando assim na gavetinha. Lá no site da Domus e no Face também tem bastante fotos exemplificando esse formato, assim, numa gaveta. Então, uma gaveta pequena, tu vai fazer um aproveitamento total e não vai ficar nada escondido. É a dobra cascatinha. Pode fazer isso com as cuequinhas, com as meinhas. Vamos ensinar uma meia, então. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Batista, que já está aqui no estúdio, para a gente falar dos colchões da Angelina Trissoff, já que a gente está falando de organização aqui no programa também, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho também de como organizar os brinquedos das crianças, porque é muito importante, né? Muito, eles precisam criança hoje em dia tem muito brinquedo, não é mais como antigamente. Né? E aí os pais vão comprando, não se descartam dos brinquedos. Não. Né? E não tem onde colocar. E a criança já tem uma tendência a ser mais apegada, né? Já vi situações assim onde a criança foi obrigada, literalmente, a... Bom, hoje é o dia de doar, tu tem que doar. Isso gera um sentimento não bom para a criança. Então, os pais podem fazer isso aí, de uma forma que não machuque a criança. A organização acaba ficando de lado, né? Ficando de lado. Então, daqui a pouquinho, a gente vai continuar mostrando aqui a organização das roupas também. Falta ensinar a dobrar aqui a meinha, a camisetinha. A camisetinha. E a organização dos brinquedos também.